Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de 758. Então, é o que dá, né? A insônia. Enquanto uns estão dormindo, nós estamos aqui trabalhando. Mas faz parte. 758, capítulo 27, 23, aliás, da obsessão. Nesse exato momento, quantos milhões de jovens, de crianças, encontram-se nos orfanatos no mundo, não é só em relação ao Brasil. São milhões de crianças, de jovens em orfanatos, à espera de uma adoção. Ali colocados por vários processos, expiação e prova, ali colocados por obsessores que, atacando os pais daquela criança, os obsessores levaram os pais a abandonar aquela criança. É uma forma de humilhar moralmente aquele espírito e também fisicamente o seu corpo físico, porque em tenra idade. Graças a Deus tem os orfanatos, né, que recebe as criancinhas, recebe os jovens. Mas você observa que tem a ação dos obsessores. Eles jogam as pessoas na sarjeta. Quantos milhões de pessoas vivendo em estado de mendigança? Principalmente nas capitais, nas cidades grandes. Nós já tratamos esse assunto, não vamos tratar mais, mas todos ali vivendo sob a influência de obsessores de vidas passadas, que leva aquelas pessoas à sarjeta. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque isso pode acontecer e pode estar acontecendo embaixo da nossa narina, na nossa cidade. Não existe aquele ditado, a pessoa pensa assim, engraçado, por exemplo, na época do Covid. Uma vez eu conversei com uma amiga minha, eu falei para uma amiga minha assim, nossa, eu fiquei sabendo que fulano de tal, assim, é uma amiga de padaria, tomando café na padaria. Nossa, fiquei sabendo assim que fulano de tal morreu vítima de Covid. Ela falou, Deus que me livre, fica para lá isso, crê em Deus Padre. Agora é só para ver como são as coisas. Passou um mês mais ou menos. Eu cheguei na padaria para tomar café e ela estava com os olhos todos lagrimejados. Ah, por que você está chorando? Enterrei meu pai ontem. Do quê? Covid. Então você observa. Um mês antes, ignorou o Covid numa pessoa aqui na cidade. Um mês depois estava chorando o sepultamento do pai. Então, nós aprendemos a dar valor às coisas só quando nos acontece. Porque quando acontece com o vizinho,
nós não estamos nem aí. Problema dele. E é errado pensar desse jeito. Por que que todos nós vivemos parede pregado em parede? Gente, Deus é tão perfeito que por mais que existe no mundo os nômades, mas a maioria não consegue viver distante uns dos outros, todos parede pregado. Então, por exemplo, a minha casa aqui é pregada com a casa do vizinho, a casa do vizinho é pregada com a outra casa do outro vizinho, a casa do outro vizinho é pregada com a outra casa do vizinho, e as pessoas que moram em edifícios. Olha que coisa mais linda morar em edifício. É aquela casa de João de barro alta, né? 20 andares, 30 andares, casa de João de barro, olha só para você ver o nome. Todo mundo morando juntinho. Isso significa que nós somos uma família só. Nós não conseguimos, mesmo os nossos instintos primitivos, mesmo o excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de arrogância, mas nós não conseguimos viver distante uns dos outros, mais que uma parede que nos distancia, o muro da nossa casa, uns do outro. Parece que a gente se sente amparado pelo vizinho de baixo, vizinho de esquerda, o vizinho do fundo, o vizinho da frente. Parece que a gente está amparado. Parece que a gente pensa assim, se eu começar a infartar aqui, eu corro no vizinho da frente. Isso é amor, gente. Isso mostra o quanto as pessoas já estão se sociabilizando, né? As pessoas já estão conseguindo amar mais. Porque no princípio, lá nos hominídeos, no Homo habilis, no Neandertal, naquela cambada nossa, parente nosso. Eu posso falar cambada porque eram nossos parentes. Viemos de lá. Aquela cambada lá viviam em tribo, mas tribos esparsas. Esparsas. Uma família aqui, outra. Na verdade, eram nômades. Agora você observa hoje as cidades. Quantos mil pessoas tem numa cidade? Tem umas que tem 100 mil, outras tem 200, outras tem 1 milhão, outras tem 12 milhões. Parece que as pessoas não conseguem viver longe uma das outras. Por quê? Por causa do amor. É o amor que une as pessoas a construir casas lado a lado umas das outras. Não é não é a condição financeira da pessoa que leva ela a construir uma casa lado a lado da outra pessoa. É o amor. E tem pessoas que pensam assim, mas eu gosto tanto de São Paulo, mas eu vou ter que mudar para Minas Gerais, para São Sebastião do Paraíso. Oh, meu Deus. E ela muda. De repente, ela se enturma tanto com os vizinhos que ela fala assim, meu Deus do céu, parece que eu já conheço esses vizinhos faz 1 milhão de anos. Aí quando ela desencarna, que ela retorna à pátria espiritual, ela lá fica sabendo que estas pessoas que ela reencontrou em São Sebastião do Paraíso, em vidas passadas, todas fizeram parte da consanguinidade dela. Eram todos parentes, irmãos, mãe, pai, tios, avós, todos ali. Então tem pessoas que falam assim, engraçado,
Eu tenho uma amiga que fala para mim assim, engraçado, parece que eu conheço o Luiz há tantos anos, não sei da onde. Eu que não reivindico direito de herança hoje. Porque se eu pudesse, eu ia pedir. Eu ia reivindicar direito de herança. Porque já fui abandonado em vidas passadas na condição de filho. Ela, mamãe, e eu, filho. Me abandonou. Agora tá com essa desculpa. Eu não sei de onde eu conheço Luiz Antônio. Na hora que eu apresentar o testamento, assina aqui. É verdade a história que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo assim com um tom de brincadeira, porque não existe esse negócio de reivindicar, não. Só amizade tá bom demais das pessoas, né? Então, nós estamos tentando mostrar a atuação dos obsessores nas vidas das pessoas. Por exemplo, neste mundo, por ano, quantos milhões de mulheres morrem na mão desses brutamontes, que se dizem que são homens, mas isso não são homens, isso são pior que animais. Um bicho desse tem que ser trancado numa penitenciária e nunca mais solto. Pena perpétua para ele, pena eterna. Porque matar uma mulher e matar uma criança, um bicho desse tem que ser trancado. Isso não pode viver no meio da sociedade. Mas a gente entende que nada acontece por um acaso, mas pode ser evitado, mas muitas pessoas não têm conhecimento, por isso não evita. A ação dos obsessores, que atuam naqueles brutamontes para poder vingar daquela mulher na atualidade que em vidas passadas prejudicaram aqueles obsessores. Gente, se nós fôssemos assim, falar mais, mas existe tanta coisa. Não existe sequer um departamento na Terra que os obsessores, que o anticristo, que as trevas não estejam infiltradas. Em tudo. Quantos milhões de secretárias eu falo mesmo? É esse o problema. Quantos milhões de secretárias são humilhadas pelos patrões ao ponto de, antes de conseguir o emprego ali naquela empresa, elas são, de certa forma, abusadas, desrespeitadas por aqueles brutamontes. Um caboclo desse também tinha que ser trancado numa penitenciária para nunca mais sair. Eu não admito esses tipos de crimes contra a mulher e contra a criança. Eu viro bicho. Eu tenho até que me controlar para mim não falar palavrão. Até porque eu não sou de falar palavrão, mas de vez em quando eu solto cada uma aqui que arrepia até a coluna das pessoas. Mas tem por detrás também ali a influência dos obsessores. Na escravidão, na escravatura, nas guerras aqui na Terra, nas cruzadas, na Inquisição, tudo obras de espíritos malignos, obsessores terríveis.
E os obsessores que nós trazemos dentro de nós? Nós possuímos obsessores terríveis dentro de nós. Nós possuímos cânceres terríveis dentro de nós. O primeiro câncer, o primeiro monstro, o primeiro obsessor que nós trazemos dentro de nós, chama-se o orgulho. Aí depois tem um primo dele que chama egoísmo. Aí depois tem outro primo que chama inveja, outro primo chama ciúme, outro primo chama avareza, outro falta de paciência, o outro falta de aceitação. E por aí vai. Tem um outro que chama, uma prima que chama falta de humildade, falta de simplicidade. Isso é tudo primos do orgulho. Dentro de nós. São orgulhos, são egoísmo, são estados terríveis de ignorância que nos leva, às vezes, a negar um pão a quem tem fome e que nos pede um pão com café para poder matar a fome de uma noite toda sem comer. Depois nós vamos querer que as coisas nos dê certo. De que forma? Se nós não estamos conseguindo nos colocar no lugar do nosso próximo, que se encontra aqui em processo de evolução como todos nós. Luiz, mas você está falando das características dos obsessores? É lógico. Só que tudo que tive a oportunidade de dizer que Kardec não esmiuçou dessa forma. Como eu disse, Kardec ele aborda apenas a obsessão, na obsessão simples, na fascinação, na subjugação, dentro da casa espírita, no médium e principalmente no psicógrafo. Então aqui nós estamos abordando outras características que Allan Kardec não abordou. Porque não cabia a ele abordar isso que nós estamos abordando. Nós é que temos que raciocinar com bom senso e fazer a nossa parte. Isso chama-se bom senso. Então aqui, olha só para você ver. Vamos buscar o livro agora, o livro dos médiuns. Mas sabendo que ainda poderíamos gravar mais uns 10 vídeos falando das características. Mas vamos deixar um pouquinho, né? Na questão 244. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser médium. O ser médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. Olha só, não foram os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritos e médiuns. Então isso aqui é de grande importância. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser médium.
Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Não é a faculdade mediúnica que provoca a obsessão? De forma nenhuma. Analisa. Até porque nós sabemos que a mediunidade independe da moral. A moral independe da mediunidade. Só que o indivíduo que opta a trabalhar com nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médios, nem os espíritas, que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritos e médium. Haja! Porque você observa que ele podia dizer assim, ó, foram os espíritos que fizeram os espíritas e médiuns. Aí estaria errado. Porque não foram os espíritos que fizeram os espíritas e os médiuns. Isso é de ordem divina. Mas foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médios. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, olha, não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é lógico que os espíritos são as almas dos homens. A diferença é que, deixando o corpo físico na condição de alma, na erraticidade, assume-se a característica de espírito, ou a identidade de espírito. É claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Desde todos os tempos, os espíritos exerceram influência salutar entre os homens. Sobre a humanidade, né? A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Você viu só? A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestar. Não é mais do que um meio. Kardec não disse. A faculdade mediúnica é-lhes o único meio de se manifestarem. Eu já captei muitas coisas aqui que eu não vou dizer. Porque Kardec não podia dizer isso. A faculdade mediúnica é o único meio de se manifestarem. Kardec não podia dizer isso. Kardec tinha que dizer do jeito que ele disse aqui, ó. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Porque existem outros meios conforme o ser evolui. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras. Aqui, olha só para você ver. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, eu
crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Não é só através das escritas e das comunicações verbais que os espíritos exercem suas influências. Acredito que através da escrita e através da comunicação verbal, que é a psicofonia, esse meio de se comunicar é o mais insignificante mediante milhões de outros meios existentes. Milhões, que se fôssemos descrever, ficaríamos aqui mais alguns anos e nós não temos lá tantos anos mais para ficar aqui. Então a gente tem que engolir o sapo do jeito que tá, né? Esta não vai dar também, nós vamos ter que deixar para o próximo vídeo, porque já terminou o vídeo, está terminando aqui. Está terminando os minutos, mas nós vamos voltar no próximo vídeo.